Eu quero agradecer de início ao Instituto Espírita de Educação por mais uma vez sediar uma palestra promovida pela USE Distrital do Ibirapuera. Alguns de vocês já ouviram falar, mas é sempre bom a gente repetir que a USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Ela reúne mais de 1.200 instituições espíritas no Estado para que possa fazer uma coordenação do trabalho espírita em nosso Estado. E está ligado, naturalmente, ao Movimento Espírita Nacional. E a nossa Distrital do Ibirapuera reúne o Instituto, o Centro Espírita Luiz Ismael, Seara Bendita Instituição Espírita e a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, que fica em Moema. Neste mês de outubro, foi proposto a gente falar sobre os 7 pecados capitais. Naturalmente, o objetivo não é que a gente fale a respeito como se fossem temas católicos. Os 7 pecados capitais é uma proposta que surgiu na Igreja Católica, mas o que nós queremos, na verdade, não é falar sobre os conceitos de pecado, culpa, castigo, que são tratados na Igreja Católica. A nossa ideia é usar esses 7 pecados como motivação para a gente discutir alguns comportamentos nossos, de todos nós, de qualquer pessoa, seja católica, protestante, budista, muçulmana, espírita, agnóstico, materialista, tanto faz. São comportamentos humanos. E a gente tem como objetivo nesse mês espírita, e que é chamado de mês espírita por nós, que é o mês em que a gente relembra a reencarnação do professor Hipólito Rivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec, cuja reencarnação foi em 3 de outubro de 1804. Por isso, então, mês de outubro a gente usa para fazer essa sequência de palestras. Quando a gente fala a respeito desse tema, como de forma geral, de qualquer tema espírita, o nosso objetivo é oferecer algumas observações ou uma visão mais ampla para que a gente possa encarar de uma maneira diferente aquilo que a gente enfrenta aí no nosso cotidiano, tendo mais alguns argumentos para inclusive conversar com pessoas que muitas vezes vêm perguntar por que a gente age dessa ou daquela forma, sendo espíritas. E como nós sabemos que o objetivo não é estabelecer dogmaticamente como é que cada um tem que agir, mas sim oferecer argumentos para que cada um avalie, pense a respeito de como age, por que age. Então, essas nossas apresentações deste mês em especial têm esse objetivo, têm esse fim. Muito bem, então vamos começar a falar a respeito da avareza, que é o tema de hoje. Se vocês depois quiserem assistir às palestras que já foram feitas, que foi a abertura e a palestra sobre luxúria, vocês podem procurar no YouTube Distrital Ibirapuera. Elas vão estar lá e depois todas as demais vão ser colocadas lá também. Então vocês podem acompanhar todo o trabalho que vai ser feito durante o mês. No dicionário consta que avareza é qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Isso é o que todo mundo sabe, né? E inclusive os avarentos, as pessoas que têm esse apego excessivo, elas são mal vistas na sociedade de uma forma geral. Não é só porque seja espírita ou porque o espírita esteja avaliando, analisando as pessoas. O avarento ele é sempre visto como alguém que deixa de olhar para todo mundo para olhar só para o seu próprio umbigo, né? Usando uma expressão bem popular. É também falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice, sovina. E, além disso,
é a ação ou maneira de se comportar da pessoa avarenta. Então, o dicionário trata o avarento dessa forma. É a maneira pela qual a sociedade, de uma maneira geral, vê a avareza. Mas, como eu disse, nosso objetivo não é simplesmente falar do avarento ou da avareza e simplesmente repetir aquilo que as igrejas, de uma forma geral, dizem, não apenas a católica, né? Que apontam para o avarento como se ele fosse um pecador, que ele tem culpa disso ou daquilo, que ele tem que sofrer um castigo. O objetivo não é esse. O que é avareza essencialmente? Esse comportamento humano está ligado ao medo do futuro, ansiedade pelo desconhecido, desejo de precaver-se em relação às dificuldades que podem surgir na vida. Por que a pessoa é avarenta? Por que ela guarda o dinheiro? Será que ela tem uma maldade intrínseca que a faz guardar dinheiro? Ou será que ela tem um medo interior de ficar sem recursos e por isso ela guarda e acaba entrando num ciclo vicioso de guardar sempre mais, porque sempre ela tem medo de ficar sem. Então, no cotidiano, essa avareza pode significar ignorar as carências dos outros, sejam familiares ou estranhos. O estranho aqui é as pessoas de fora da família, negando-lhes auxílio material ou financeiro. Às vezes as pessoas têm muito recurso, mas ela não solta esse recurso de jeito nenhum. A pessoa pode estar passando fome do lado dela, ela não dá um pão, não dá um trocado para a pessoa comprar um lanche. E isso também se aplica quando nós falamos sobre empresários. Tem empresários que tratam seus funcionários de uma forma tão mesquinha que eles vivem praticamente à míngua enquanto o empresário viaja, né? Vai para o exterior, tem carro novo do ano, super luxo, tem iate. Isso também é avareza. E, além disso, a gente precisa levar em conta que esse conjunto de fatores pode levar a criatura a uma acumulação desmedida de bens e valores, muitas vezes sem sequer a utilização em seu próprio benefício. Vocês já devem ter ouvido, ou talvez até vivenciado casos de pessoas que têm dinheiro, mas elas são tão avarentas, elas entraram num processo tão doentio, que elas guardam dinheiro, não ajudam ninguém, não ajudam sequer a si próprias. Eu, por exemplo, conheci o caso de uma senhora, era uma senhora bem simples, ela era viúva, o seu marido era um oficial da Força Pública, isso obviamente faz muito tempo, né? Força Pública, vocês nem sabem o que é isso. E ela tinha uma pensão que vinha do ex-marido, né, do marido desencarnado, e ela vivia de uma forma miserável. Ela não comprava nada para ela, ela chegava a não usar energia elétrica na casa, ela vivia com velas, porque ela tinha, sei lá, medo de ficar sem dinheiro. E ninguém sabia se ela tinha dinheiro ou não. Mas ela de vez em quando comprava um monte de brinquedos e distribuía para as crianças na rua. Quando ela desencarnou, os parentes dela foram lá ver o que tinha na casa dela e começaram a achar dentro de meias velhas, toda costurada, um monte de dinheiro. Mas era um monte mesmo. Ela passava fome praticamente, e ela tinha um monte de dinheiro. Ela tinha tanto dinheiro guardado, que tinha dinheiro que já tinha perdido valor. Então as pessoas que sofrem desse mal, mais do que a gente pensar nelas como pessoas que merecem algum tipo de castigo,
a gente deve olhar para elas como pessoas que estão num processo de doença mental e que precisam ser, de alguma forma, amparadas. Por que a gente vai discutir a avareza, então? Porque hoje em dia nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são muito cobradas. Isso causa ansiedade nelas. Muitas pessoas vivem esse processo de ansiedade, elas têm um emprego, às vezes até um emprego bom, mas a pressão que elas sofrem no ambiente profissional, seja por pessoas que estão acima dela na sua estrutura hierárquica, seja por pessoas que estão ao lado dela e que ela não consegue confiar, por causa daquela história de fofoca dentro de escritório, dentro da empresa, a pessoa entra numa neura de guardar, porque ela não sabe como vai ser o dia seguinte. Essa ansiedade, ela se mostra em todos os aspectos, inclusive no relacionamento pessoal, mas também na questão econômica. E por isso é que ela se defende dessa situação, nessa ansiedade, tendo essa atitude de avareza. Então é uma forma de defesa contra o imprevisto, só que levado a extremos. Isso acaba por prejudicar a sua saúde mental. A pessoa entra naquele ciclo vicioso. Ela está sempre com medo, cada vez ela tem mais medo, cada vez ela é mais ansiosa, e ela fica a cada vez mais avarenta. Não que ela seja má, mas porque ela realmente tem medo do futuro. Então, a gente pode perceber que essa avareza não se limita às questões de bens ou de valores. Muitas vezes a pessoa é até pródiga em termos financeiros, mas ela não consegue se dar aos outros. Ela dá muita coisa. Isso às vezes acontece até dentro da própria família. A pessoa é uma ótima provedora financeira. Ela compra tudo o que precisa, não falta nada em casa, leva os filhos para passear, faz tudo o que precisaria fazer. Mas ela não se dá, ela não se entrega, ela não participa, ela não oferece de si para os outros. Então ela dá muito, mas ela não se dá, ela não se oferece, ela não oferece de si. E quando eu estou falando em se oferecer, é inclusive em termos intelectuais. Muitas vezes, seja na família, seja nos grupos sociais, as pessoas têm uma visão muito ampla de certos assuntos, mas ela se omite de oferecer aquela visão para as outras pessoas. Ela percebe que as pessoas estão passando por problemas porque não estão enxergando solução para certas dificuldades que estão enfrentando. Dificuldades principalmente morais. E ela simplesmente se omite. Ela não oferece a sua participação. É diferente da gente querer invadir a vida das pessoas à força. Não é isso que a gente está falando. É de se colocar disponível para oferecer uma outra visão da vida. Por exemplo, a visão espírita. Quantas pessoas vivem angustiadas porque têm medo da morte, por exemplo? E nós que conhecemos, pelo menos buscamos conhecer a vida espiritual, podíamos conversar com a pessoa, podíamos oferecer a possibilidade dela conhecer um pouco mais a respeito da nossa visão espiritual, mas com receio de não ser bem recebido, simplesmente a pessoa não fala nada, se esconde. É evidente, eu vou repetir, não se trata da gente invadir, da gente querer fazer proselitismo, ou seja, forçar as pessoas a adotarem as nossas ideias.
Isso é proselitismo. O espiritismo não é proselitista. A gente não vai na rua ficar com cartaz chamando as pessoas para vir no centro, abordando as pessoas, pegando a pessoa pelo braço e trazendo para dentro do centro. A gente não faz isso, porque sabe que não adianta, porque sabe que isso só vai assustar as pessoas, vai afastar as pessoas. Mas a porta está aberta. Quem quiser, passa na rua e vê a placa, ela entra e pergunta: o que é isso aí? Aí que faz macumba? Aí que toca tambor? E alguém vai explicar para a pessoa como é que funciona, qual é o objetivo. E isso a gente pode fazer em nosso ambiente de trabalho. E as pessoas, elas vão perceber que você age diferente em muitos casos. E muitas vezes elas vão perguntar: por que você age dessa forma, diferente dos outros? E tem gente que sai pela tangente. É meu jeito. E se exime de explicar por que age dessa ou daquela maneira. De uma certa forma, isso também é avareza, né? Porque afinal de contas nós temos o conhecimento para compartilhar. Então, quando a gente fala em distribuir o conhecimento, nós estamos falando justamente em proporcionar essa percepção mais ampla da vida social. Quando a gente fala de avareza, assim como dos outros temas desse mês, que na verdade são temas do cotidiano de todos nós, né? Avareza, luxúria, o egoísmo, todos os temas que estão aqui na programação do mês, são temas da vida social. Mas nós temos uma visão particular a respeito desses temas. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos querendo proporcionar às pessoas essa percepção mais ampla dessa vida social, essa percepção considerando o aspecto espiritual e todas as suas implicações. Porque quando nós falamos em espiritismo, nós não falamos só da vida espiritual, nós falamos da nossa vida encarnados, levando em conta esse conhecimento espiritual. Nem sempre a solução que se busca é dinheiro. Um amigo nosso, uma época, ele entrou numa encrenca financeira e veio pedir ajuda para a gente. E a gente deu um jeito, ajudamos, arranjamos dinheiro lá para ele dar continuidade na situação dele. Na verdade, ao invés de ajudar, a gente atrapalhou. Porque ele aumentou a confusão em que ele estava. E ele só resolveu quando ele percebeu que aquilo não era um caminho e ele encerrou aquele assunto. Então, nem sempre dar dinheiro é a solução. Então, a avareza é um problema, mas se nós formos mão aberta, todo mundo que pede a gente dá dinheiro, também pode ser um grande problema. É preciso ser muito criterioso nesse aspecto. Às vezes a pessoa não sabe tratar com dinheiro e colocar mais dinheiro na mão da pessoa é o chamado dar corda para a pessoa se enforcar. Aumentar a dificuldade que ela já enfrenta. Então, como eu disse, muitas vezes o mais importante é doar-se, é oferecer o nosso apoio, seja material, seja moral, às vezes até orientar profissionalmente a pessoa, oferecer ideias para que ela possa resolver a sua situação, oferecer apoio no equilíbrio de uma família. Às vezes as pessoas resolvem se separar, mas não é que elas não queiram mais viver juntas, é que elas não sabem o que está acontecendo, elas perdem o controle. E às vezes falta alguém que sente junto e converse, faça os dois conversarem, os três conversarem, com o filho, com seja lá quem for. Muitas vezes falta isso, falta um ombro para a pessoa poder recomeçar a sua análise da vida. E aqui, então, a gente chega no Livro dos Espíritos.
Na questão 886, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Essa é uma questão que provavelmente muitos de vocês já leram, talvez até tenham memorizado essa questão. Por quê? O que as pessoas entendem por caridade? Normalmente, quando a gente fala ou ouve falar em caridade, a ideia que vem é a benemerência, né? A filantropia. Dar dinheiro, dar esmola. Isso é caridade. Será que caridade é isso só? Os espíritos respondem para Kardec que Jesus entenderia essa palavra como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tem uma palavrinha que resume isso, que é amor ao próximo. Porque se nós formos benevolentes, indulgentes e perdoarmos as falhas dos outros, lembrando que todos nós somos espíritos em aprendizado e, portanto, somos imperfeitos e, portanto, falhos, e certamente no olhar dos outros nós falhamos muitas vezes, merecemos reprimenda e, portanto, somos dignos de sermos perdoados pelos outros. Os outros precisam ser indulgentes conosco, benevolentes. Então Jesus diz: fazei ao outro o que quererias que fizesse a vós. Vejam que interessante, ele não fala para não fazer o que não queremos para nós, que isso é a omissão. O que está registrado é que Jesus diz: seja ativo, faça para os outros como você gostaria que fizessem para você. Então, isso é a caridade, né? Então, a caridade não é apenas e tão somente aquela ação de enfiar a mão no bolso e dar dinheiro, dar esmola, passar na rua e vai jogando moeda. A caridade, como eu disse, é o amor ao próximo. Então, quando a gente está falando aqui em avareza, na verdade, nós estamos falando na caridade que nós precisamos exercer o tempo todo com todas aquelas pessoas que estão em torno de nós. E isso significa ser respeitoso com o próximo. O amor ao próximo não é a gente ser terno, ser carinhoso, chegar no balconista de uma loja e ficar abraçando e adulando. Não é isso. É respeitar o espaço de cada um. É respeitar as opiniões, se elas não forem danosas para a sociedade. Se elas forem opiniões danosas, nós temos uma obrigação de pelo menos tentar esclarecer a pessoa. Mas é claro que nunca a gente vai agarrar a pessoa pelo pescoço e fazer ela mudar à força. Não é isso? Então, o que nós gostaríamos de deixar? A avareza é um tema da sociedade, mas a nossa postura deve ser a da caridade. A troca com o próximo, a oferta de nós ao próximo, de maneira a contribuir que a sociedade possa se tornar melhor. Como ela disse, que nós possamos a cada momento estar melhor do que nós estávamos no momento anterior. Na página que ela leu, ela falou que a gente supere o ódio, né? Então, que nós tenhamos em nosso íntimo, permanentemente, essa posição, essa postura de nunca alimentar o ódio, de sempre procurar que a nossa ação na sociedade seja benéfica para nós e principalmente para os outros. E sempre lembrando que
Espiritismo não é para os outros. O Espiritismo é para cada um de nós. Nós não somos espíritas para tornar os outros espíritas. Nós somos espíritas para nos tornarmos espíritos melhores. Se nós fizermos isso, nós estaremos influenciando os outros e nós contribuiremos com a melhoria da sociedade. Rapidamente, só lembrar que nós temos até o dia 31 ainda outras palestras sobre os temas do mês espírita. E amanhã nós vamos ter o Igor falando sobre inveja. A partir do Centro Espírita Luiz Ismael, tem aqui as formas de contato. Como eu disse, se vocês procurarem no YouTube Distrital Ibirapuera, vocês vão ter essas informações todas e vão poder acompanhar as demais palestras. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Eu vou convidar a todos para que, nesse momento, a gente possa, levando em conta todas essas ideias que nós apresentamos, que o nosso amor ao Pai, nosso amor uns pelos outros, possa nos fazer sentir nesse momento, em nosso íntimo, a vibração desse carinho que perpassa todos nós, que nesses instantes em que recebemos esse influxo de energias, em que trocamos energias entre todos nós, não apenas quem aplica o passe, mas quem está recebendo também está doando energias, que tenhamos os melhores pensamentos, que mantenhamos nossa mente sempre tranquila e que procuremos em nosso cotidiano manter esse nível de pensamento, de tranquilidade, de amorosidade, de carinho, e que possamos tornar não apenas os nossos dias, mas os dias de todos à nossa volta, cada vez melhores. Possamos sempre lembrar dos nossos amigos espirituais e, principalmente, estarmos conscientes de que o Pai, que é sempre presente em nossa existência, está sempre nos oferecendo oportunidades de crescimento, de melhoria.